Ótimo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, boa noite, né? Hoje nós vamos fazer, então, essa limpeza akáshica, que ela é referente a esses dias que nós estamos trabalhando sobre se libertar e prosperar. Libertar-se daquilo que ficou lá atrás, de situações vividas por nós, por amigos, por familiares, que estão reverberando na nossa vida. Eu sempre gosto de explicar a questão dos registros akáshicos, né, na forma como nós, sendo um rádio, aonde o rádio somos nós, e recebendo frequências de estações o tempo todo. E não é porque uma estação ela não está ali selecionada, né, para tocar tal música, que ela não está reverberando ali. Todas as estações estão reverberando naquele aparelho ao mesmo tempo, só que apenas uma estação está selecionada enquanto o rádio está tocando. E assim somos nós. A nossa vida, ela é o nosso passado, presente e futuro reverberando o tempo todo. E essa reverberação, ela pode ser positiva ou negativa, com situações que nós vivemos e que fica ali vibrando, às vezes, negativamente, por questões inconscientemente, às vezes, sem nós percebermos. Então, o objetivo do grupo, o objetivo, né, do encontro hoje, é trazer essa limpeza, essa consciência daquilo que a gente precisa liberar. Então, a energia ela tem sido intensa, como alguns já mencionaram, às vezes se sentindo até um pouco irritada, ou tendo algumas consciências sobre questões que vêm sido passadas, mas aqui eu sempre explico, não vamos deixar a sujeira debaixo do tapete, vamos limpar a frequência, porque quanto mais a gente coloca, esconde, mais aquilo vai criando raiz, se enraizando na nossa vida. Hoje eu estava escutando uma passagem sobre não é estar sempre dando a cara a tapa, perdoando algumas situações ocorridas, mas é quando a gente fala assim, eu vou esquecer esse assunto, eu esqueço. Não perdoo, não busco entender por vários pontos de vista, aquilo ali vai criando uma raiz, e quando a gente menos espera, aquela árvore cresce, aquele monte de raiz entope, né? O nosso coração, a gente fica rígido com aquilo, e quando menos esperamos, aquilo se torna algo muito grande na nossa vida. Então, o enxergar, perceber, ter clareza, ressignificar, ele vem para liberar, para que a gente abra mais espaço e consiga viver através de uma outra realidade, certo? E aí eu falo, gostei muito dessa frase, que eu não sei quem foi que escreveu, mas eu achei ela bem interessante, porque ela fala assim, nós somos herdeiros não apenas da história de sucesso, mas também das limitações e desafios que são enfrentados por nossos ancestrais, e é nessa compreensão dessa herança que nós encontramos as chaves para a nossa própria libertação. Por quê? Se a gente pensar em tudo aquilo que foi vivido por nossos ancestrais, toda a consciência que é trazida, né, pelos nossos tataravós, pelos nossos bisavós, pelos nossos avós, os nossos pais, tudo é uma frequência de consciência que nós vamos captando, e nós vamos replicando, nós vamos repetindo, consciente e inconscientemente. Fica no nosso hábito, é automático, e a gente vai absorvendo algumas situações como sendo normais, que podem estar bloqueando a nossa prosperidade, a nossa criatividade, os nossos relacionamentos, várias questões, né, no nosso âmbito aí, como o nosso ser divino. Então, trazer isso tudo à consciência é muito importante para a gente ter o autoconhecimento, entender e liberar. Aí é uma breve apresentação minha, né? Para quem não conhece a minha história, eu trabalhei, atuei por 9 anos como esteticista, eu era especialista em sobrancelhas e pele, e com o tempo eu fui percebendo o quanto das nossas emoções afetam
a nossa pele, a nossa saúde do corpo físico, e conversando com todas as pessoas que eram minhas clientes, trazendo elas como amigas, algumas delas, inclusive, estão por aqui, eu fui entendendo como cuidar das emoções era importante para a nossa saúde física, e com o tempo eu fui buscando entendimento, formações que me trouxeram a essa transição de carreira. Então, vão fazer 3 anos que eu atuo como terapeuta integrativa, 2 somente com terapias integrativas e não mais com estética, e mergulhei fundo em várias técnicas para descobrir como a nossa mente, como as nossas emoções, como a nossa energia, a nossa espiritualidade, ela influencia na nossa vida, e através disso, trazendo essa harmonia para todas as áreas da nossa vida, a gente consegue ter uma vida mais plena, mais consciente, mais harmonia, com mais sabedoria. Então, hoje a minha missão, né, é ajudar vocês, ajudar pessoas a entender o equilíbrio dessa energia em todos os âmbitos da vida, seja os nossos desafios de alma, seja a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos, a nossa parte mental e a nossa parte física também, porque nós somos um conjunto, nós somos uma unidade desse todo. E eu venho falar aqui de pragas, tá? O que são essas pragas? São essas energias negativas que estão enraizadas em padrões e crenças que são transmitidas ao longo de gerações. E podem ser votos, podem ser crenças, podem ser várias coisas que podem estar impedindo a nossa vida. Eu vou trazer um exemplo, não de uma praga, mas de um conceito que eu trouxe para a vida que veio da minha avó, tá? Minha mãe não está aí hoje, né? Hoje ela não está aqui. Mas assim, ó, pensem só. Eu ouvi a vida inteira que ter tatuagem era coisa de prostituta e bandido. Eu tinha muita vontade de ter uma tatuagem. Fiz 3. Só que toda vez que eu ia para casa da minha avó, eu sentia vergonha e culpa, porque eu fiz algo que desonrou ali aquilo que ela acreditava. Então, eu escondia. E todas as minhas tatuagens são escondidinhas, né? As pessoas não veem. Quando veem, elas até se assustam. E eu passei muito tempo tendo vergonha e achando que eu não merecia aparecer, honrava, né, aquela história. E, nossa, eu era muito tímida, não conseguia falar, às vezes, em público, me sentia desconfortável em determinadas situações, chamar atenção, para mim, era algo, assim, que me deixava, assim, extremamente nervosa. E aí, por conta disso, eu fui, muitas das vezes, não querendo falar do meu trabalho, porque era errado, né? Não querendo me mostrar, porque eu não me sentia, né, bonita. Muitas das vezes eu não queria colocar ali o meu rosto, porque não me sentia assim merecedora de ter atenção. Afinal de contas, eu tinha feito algo que, no entendimento da minha ancestralidade, era horroroso, entendeu? E quando eu entendi que isso era uma crença, um padrão limitante, eu falei assim, sabe assim, entender e liberar isso, eu falei assim, tá bom, eu fiz isso, ela acredita isso, ok, mas eu não acredito. E isso é uma situação de muitas outras, né, que se eu falar aqui, acho que eu vou ficar 3 horas falando, e situações que às vezes ocorreram lá, né, que estão ali na minha biblioteca de vida, que também me impediam, trazia vergonha de falar do meu trabalho. Então, isso é muito importante, ter essa clareza, a gente honrar isso, e, ao mesmo tempo, ter a consciência de que, ok, eu tive escolhas, mas a partir de hoje,
eu vou viver da forma que eu acredito, honrando, né, essa ancestralidade, agradecendo por ela existir, mas tendo as minhas decisões, a minha consciência como forma de vida, tá? E aí, muitas das vezes, essas pragas ancestrais, elas vêm, estão enraizadas em nossos padrões, são votos, às vezes, ancestrais que são compromissos que não foram feitos por nós, mas pelos nossos antepassados, são atitudes que muitas das vezes os nossos antepassados tiveram e que estão ali registrados e que nós abominamos, e aí acabo trazendo esse não merecimento como frequência. Isso é uma frequência inconsciente. E lá na frente nós temos um comportamento que nos limita, um comportamento que não condiz com os nossos desejos, com aquilo que nós queremos atrair por conta dessa honraria toda. Então, é essencial a gente reconhecer quais são esses comportamentos e liberar, quebrar esses padrões que se repetem para que a gente tenha uma outra mentalidade, uma mentalidade de abundância, de amor próprio, limpando esses votos, limpando esses bloqueios, para a gente criar novos espaços, criar um crescimento, criar uma nova consciência e trazer possibilidades, tá? Novas possibilidades. E eu trago aqui algumas perguntas. Que eu falo assim, né? Às vezes, quando a gente está trabalhando com energia, eu vou jogando algumas perguntas, elas acabam trazendo alguns incômodos através de alguns reconhecimentos nossos, tá? Como as histórias e as experiências dos meus antepassados influenciam as minhas crenças e os meus comportamentos hoje. Depois eu coloco lá para vocês, se vocês quiserem, essas perguntas para vocês anotarem. Mas por quê? Ter essa clareza e se perguntar às vezes isso traz uma consciência diferente da que eu tenho hoje lá na frente, uma outra consciência. Aí eu vivo mais um pouco, lá na frente eu tenho uma outra consciência de comportamentos que nós estamos ali repetindo da nossa ancestralidade. Tá? Quais são os padrões repetitivos da minha vida que eu reconheço como sendo herdados dos meus ancestrais? Que aspectos da minha vida eu sinto que estão limitados pela minha influência ancestral? Quais votos ou contratos inconscientes eu posso estar honrando que estão me impedindo de prosperar? Eu vou falando e vai me dando meu estômago assim vai se remexendo. Em que áreas da minha vida eu percebo padrões de autossabotagem que podem estar enraizadas na minha ancestralidade? Eu chego a uma percepção. Imagina, se você está lá na sua rodinha de família, e aí um parente seu vira e fala assim: você viu fulana? Fulana separou. Nossa, que coisa feia, né? O casamento, ele é para sempre. Ela nunca mais vai encontrar outra pessoa na vida igual aquele marido que ela largou, né? Estou dando um exemplo. E daí eu escuto, capto isso, e aí eu replico. Eu nunca posso me separar do marido que eu estou hoje, porque senão nunca mais eu vou encontrar um marido tão bom. Ou acontece alguma coisa e eu vou replicando aquele pensamento, aquilo virando uma crença, vai virando uma raiz que chega ao ponto, das vezes, criar situações, né, insuportáveis e sustentáveis na vida da gente. Isso é uma em outras 1000 situações. Você viu fulaninha está trabalhando com vendas. Nossa, que chato aquele negócio de estar vendendo e oferecendo produto. Nossa, ela chega, eu já até saio de perto, porque ela já vai falar de tal coisa. Aí eu compro. Eu sou uma terapeuta, mas eu tenho que vender o meu serviço. Como que eu vou vender o meu serviço se eu sei que é chato,
eu vender alguma coisa. As pessoas que vendem, elas são vistas como chatas, né? Na minha família. Como que eu vou ter esse comportamento se eu estou vendo que as pessoas creem naquilo? Eu estou trazendo essas situações para vocês perceberem como que, às vezes, na nossa família ou na nossa roda de amigos, tais comentários, eles vão criando uma consciência, uma energia limitante na nossa mente e acaba impedindo os nossos padrões ali na frente. Você viu, fulana tá viúva. Nossa, o marido morreu e ela já está lá toda linda, produzida de batom. Que horror, nem viveu o luto. E aí eu vou viver o luto depois, né? Vestida de preto por 10 anos, com medo de sorrir, porque as pessoas vão falar. Eu estou falando que está vindo, tá? E ali a gente vai replicando alguns comportamentos. Como eu me sinto ao considerar a ideia de romper com as limitações impostas pela ancestralidade. E aí é onde chega a culpa. Como é que eu vou me libertar disso? Nossa, meus ancestrais trabalharam às vezes tanto para ter o seu nome em tal coisa, eu vou fazer o contrário do que eles acreditam? Como que eu vou quebrar isso? Como é que eu vou me sentir pertencente agora nessa família? Como é que eu vou conseguir pertencer a esse grupo de amigos, sendo que eu estou tendo um comportamento totalmente diferente do que eles acreditam como legal? E a gente vai limitando, tendo essa consciência, gerando uma energia que a gente nem imagina. E daí, né, através das pragas, tendo toda essa consciência, eu chego nos karmas, né? E os karmas que vêm reverberando nas nossas famílias, na nossa ancestralidade, ele tem vários aspectos, tá? Ele chega em vários aspectos na nossa vida, seja uma dificuldade financeira persistente, né? Como algumas dívidas acumuladas, uma falta de estabilidade financeira, da família, ou vem alguém lá que veio muito, muito rico, quebra e começa a ter um monte de dívida, aquilo vai reverberando, tá? No nosso DNA. Vou dar um exemplo. A família era muito rica, tinha muitas posses, vivia às vezes sem contar o dinheiro, com muitas possibilidades, e aí quebra-se, né? Começa a ter dívidas e começa a ter escassez, não consegue ter o que comer. Aí a pessoa ela começa a estocar comida, ou então porque viveu em alguma guerra, e aí começa a ter que estocar comida. E ali ela começa a ter comportamentos de escassez que lá na frente vai reverberar da forma de compulsão por estocar comida, roupa, sem a gente entender, às vezes, o que estava acontecendo. Isso vai reverberando. Então, ter a consciência daquelas perguntas, ela traz a consciência de quais são esses karmas, quais são essas energias, para que a gente possa liberar. Por isso que eu estou falando isso tudo, porque é uma ponte, é uma linha, tá? Os padrões de relacionamentos disfuncionais. Às vezes nós estamos acostumados a ver relacionamentos na família de muitos ciúmes, de muita briga, ou traições. E ali a gente vai entendendo e enxergando aquilo e replicando nos nossos relacionamentos atuais, atraindo às vezes situações que é para o nosso aprendizado. Se às vezes eu tenho visão de um comportamento de, sei lá, a minha mãe foi traída, dando um exemplo, e ela passou por aquilo, por aquela dor, e aí às vezes eu atraio um relacionamento do qual eu sou traída, se eu não quebro às vezes um comportamento que ela teve lá no passado, os meus filhos ali, eles vão repetindo alguns relacionamentos tóxicos, porque aquilo está na nossa energia, na nossa vibração, para a gente entender. E quando nós entendemos e quebramos, né, aprendemos e quebramos isso, a gente libera para a nossa geração futura.
tá? Problemas de saúde recorrente, como doenças crônicas, né? Padrões de alimentação pouco saudável, problemas de saúde mental. Muitas das coisas estão no nosso DNA, a gente nasce com aquilo. E aí acaba se replicando. Se a gente não muda, às vezes, um comportamento, não trata algumas questões e comportamentos, isso também ele vai passando de geração a geração. Bloqueios criativos, como a falta de inspiração, a procrastinação, a incapacidade de realizar os projetos criativos, padrões de autossabotagem, autocrítica constante, o medo do sucesso, autoestima prejudicada. Eu vou dar um exemplo de uma cliente minha, que eu estou trabalhando no presencial. Ela tem uma família de muitas posses, e ela gosta muito de ensinar, tá? No trabalho dela, ela ganhou um prédio de herança e ela montou uma escola, tá? E ela tem essas posses. Só que ela tem muitos títulos, muitos cursos com trabalhos de crianças autistas, né, com algumas limitações, como, né, várias questões. E aí, por conta disso, ela fez um concurso na prefeitura e passou. Então, hoje ela é professora do estado. Ou seja, ela tem 2 empregos. Ela chegava ao ponto de ir comprar um carro todo quebrado para poder ir para a escola com o carro quebrado, para que as pessoas não soubessem que ela tinha todas as posses, porque ela ouviu de uma das amigas dela, professora, onde é que já se viu você estar aqui, sendo que você tem tantas posses? Tipo assim, eu não queria estar aqui. Então, para ela, esse segundo emprego, né, que ela é necessária na rede pública, ela é muito necessária na rede pública, outras crianças, as crianças da rede pública talvez não teriam acesso a ela como profissional, porque não teriam condições de pagar o particular, mas ela, ao mesmo tempo, ela gosta muito de ensinar para essas crianças, só que ela se sente culpada toda vez que ela vai trabalhar, porque ela tem essa questão de ela não se sente aceita e pertencente àquele meio. E aí, o que começou a acontecer? A escola dela não cresce, entrou numa estagnação, porque ela não consegue divulgar os trabalhos, né? Ela não consegue divulgar tudo aquilo que ela tem para oferecer no particular, porque quanto mais ela divulga, mais ela cresce, menos ela se sente pertencente no outro espaço, entendeu? E aí ela vive numa dualidade aonde ela acaba traindo a escassez para ela. Pessoas, funcionários que têm problemas financeiros, e aí ela tem que arcar com, às vezes, o aluguel do funcionário, porque as pessoas vão cobrar ela lá. Pessoas com vários tipos de problema, cursos que ela abre, às vezes não tem o número de alunos suficiente, né? E ela tem pânico de falar, não consegue gravar uma live, por exemplo, porque ela não consegue falar do trabalho dela, ela não consegue se mostrar à frente do negócio dela. Percebem como as coisas podem funcionar? E aí isso traz um caos e um desequilíbrio para ela. E ela vai gerando ali padrões de comportamentos que vão limitando. Então, assim, eu trago essas consciências para vocês irem percebendo. E as crenças, né? A gente não pode passar sem falar das crenças, né? As crenças da escassez, da falta de merecimento, que eu acabei de falar,
O autossacrifício, né? Que ela precisa, às vezes, a pessoa precisa se sacrificar muito para conseguir determinadas questões. Nossa, o trabalho é muito difícil. Eu tenho que trabalhar muito para conseguir dinheiro, porque o dinheiro que vem fácil é só através do roubo, né? É só através de negociações escusas. Crenças da punição, né? Onde é inevitável ser punido pelos erros. Nossos antepassados tiveram alguns erros lá no passado, e aí, por conta disso, eu me auto-saboto e fico me punindo, porque eles lá tiveram algumas situações que não foram minhas, né? E aí eu não consigo crescer e prosperar por conta disso, tá? E as crenças, elas precisam ser liberadas, elas ficam aqui na nossa mente causando a limitação, por isso que chamam-se de crenças limitantes. Pode falar, Dani. Eu tenho uma dúvida. No caso, até para minha mãe que está na live aí também. A minha mãe e eu, no caso, né? A gente repete dos nossos ancestrais. Mas no caso da minha mãe, ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 1 ano de idade. E ela foi adotada. Uhum. E eu lembro de ter conhecido o meu bisavô, que era o pai da minha avó. E eu conheci o meu avô legítimo. Também faleceu quando eu era criança, não lembro muito bem dele, não. Mas os meus bisavós, por parte da minha mãe, né, do pai, eu não conhecia, eu acho que a minha mãe também não. Nesse caso, como que funciona? Ela e eu, a gente repete da família biológica ou da família que criou? Dos dois. Eu vou te explicar isso aqui agora. Como que a gente adquire essas energias, né? A transmissão genética através da família biológica, tá? Esses padrões de comportamento, as doenças, as crenças, as vivências. Vamos supor, veio uma consciência aqui de um cliente que eu atendi em registros acásticos, por exemplo, há muitos anos, e me veio ele aqui na mente para eu falar. Quando eu fui atender, ele não conseguia encarar nenhum relacionamento amoroso, porque ele não conseguia criar vínculo com a pessoa. Quando ele via que ele ia criar vínculo, ele pulava fora. E aí ele ficava muito angustiado, porque ele queria ter muito um relacionamento. E daí, através dos registros, trouxe a consciência que ele tinha morrido numa guerra sem conhecer o filho. E a esposa ele tinha deixado grávida. E daí ele traz uma crença, você está vendo que eu estou trazendo a terceira linha, tá? Ele traz uma crença ali de registro negativo que ele, para que ele ia conseguir ter relacionamentos se ele poderia morrer sem conhecer o próprio filho? Ele ia colocar outra pessoa em sofrimento. Aí o que acontece? Ele nunca consegue ter esse relacionamento sólidos porque ele começa a sabotar. Aí eu estou supondo, tá? Eu estou supondo. A esposa que ficou abandonada, esperando o marido chegar, que cria o filho sozinho, né? A K pode também repetir esse registro por ter que criar, ter aquela obrigação de ser o laço forte, de ter força, porque ela precisa criar sozinha. Então, ela faz tudo sozinha e acaba criando um desequilíbrio ali, onde ela é pai e mãe daquela criança. Ela tem que fazer tudo sozinha, ela não pode contar com a ajuda de ninguém. E aí ela vai, passando isso de geração a geração, aonde ela precisa ter todo o trabalho sozinha, porque ela pode
ela não pode contar com ninguém. E aí ela vai gerando um padrão de mulheres fortes, de energia muito masculina nos relacionamentos. Ou então de mulheres que não querem se relacionar porque elas sabem que vão ficar sozinhas. Estou dando um exemplo. E daí, quando, mesmo que isso não esteja no DNA e você entra nesse círculo familiar, isso vira sistêmico, é um relacionamento. E você escuta daquela pessoa que ela precisa ser independente, que ela precisa, não pode depender de homem nenhum, porque ela vai ser abandonada. Você escuta e você traz nessa segunda aqui, ó, a modelagem de comportamento. Então, eu trouxe 3 padrões. O do rapaz, que traz o registro negativo, a da esposa, que vai passando de geração a geração, e de uma pessoa que entra naquele círculo ali e reverbera o padrão biológico de um outro sistema, mais a modelagem de comportamento daquilo ali. E essa modelagem de comportamento, ela pode ser através do condicionamento social e da cultura que você vive, dos amigos que você tem, tá? Do cultural regional da onde você vive, tá? Isso tudo são as formas. E os votos e as promessas inconscientes, juras de amor eterno que a gente adquire, pactos de amizade que a gente tem, tá? E isso vai gerando uma falta de consciência, às vezes, e autonomia nossa das nossas escolhas. Eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas a gente tem a questão das pragas ancestrais e de família, por exemplo, de às vezes uma pessoa que resolve sair do sistema por algum motivo. E aí aquela pessoa fala assim: ah lá, tá vendo? Fulano resolveu ter aquela atitude, nunca ele vai ser alguém na vida. Ou então, ele teve essa escolha, tomara que ele não encontre mais ninguém. Aí isso vai gerando, porque a gente tem palavras, pensamentos, tudo é uma energia que vai gerando esses vínculos energéticos aí, ó. Ficou claro, Dani? Quantas consciências aí todas tiveram até agora? É interessante, né? E aí, como que eu posso me libertar disso tudo? Tá? O autoconhecimento e a reflexão, aquelas perguntas, né? O autoconhecimento ele é muito importante para perceber como que essas energias elas influenciam. Trazer essas práticas de cura energética, essas limpezas, elas são muito importantes, porque a gente honra, limpa, ressignifica, né? O trabalho terapêutico, seja com psicólogo, seja com terapias, seja o autoconhecimento sozinho ali, tendo todas essas reflexões, tá? As afirmações positivas, ter uma mentalidade diferente frente àquilo que a gente quer mudar. O nosso cuidado com o corpo, com a mente, é importante. E tendo a criações de novos padrões, tendo novas escolhas. Entender como que eu tenho novos padrões. Desde que eu passe todos os outros passos, eu consigo ter entendimento dos porquês, do porquê as questões são assim, do porquê eu me comporto de tal forma, e eu tenho escolhas para mudar. Tá? Nós podemos modular o nosso comportamento o tempo todo, tá? E o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou dar 5 minutinhos para que vocês possam ir no banheiro, para que vocês possam pegar a aguinha de vocês, dar uma mexida no corpo,
tá? Nós vamos fazer uma meditação guiada do acesso aos registros acásticos. Nós vamos fazer uma oração de honra aos nossos ancestrais. Eu vou ativar as mandalas, né, o campo energético das mandalas, que é a mandala telúrica e a mandala equilíbrio. E antes de começar o trabalho em meditação, eu já trouxe algumas consciências, né, sobre o que são esses códigos, o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, a mandala telúrica, ela trabalha a nossa conexão com a Terra. Ela faz uma limpeza energética e na nossa saúde física, nos conecta aos nossos registros acásticos e trabalha a nossa relação com Gaia e com a nossa ancestralidade, tá? Que é todo o trabalho que a gente tem feito aqui. Na mandala telúrica, eu trago 2 códigos de luz, que é a conexão com o reino vegetal e suas formas de vida, e a ativação do chakra dos pés, tá? O que é isso, Carol? O que traz essa leitura, né? Quando o nosso corpo ele está necessitado de alguma cura que o reino vegetal pode proporcionar, né? O reino vegetal, as ervas, as flores, essa energia, essa consciência, a gente, né, traz, né, uma desinflamação do corpo, uma libertação de toxinas já em nível físico, quando isso é necessário. Então, se alguém está precisando disso aqui, Isabel já me falou, né, que inclusive precisa. E ela também, esse código, ele sai quando é necessário uma conexão estabelecida com a energia da terra, com a energia dos vegetais, trazendo essa cura física, essa cura energética, fortalecendo o nosso campo e trabalhando a nossa autocura, tá? A ativação da mandala dos pés, né, do chakra dos pés, o que ele faz? Quando ele é preciso? Porque pode, às vezes, estar faltando aterramento, conexão com a vida na Terra, quando a gente tem medo de se entregar às experiências novas que possam estar disponíveis para nós, quando a gente vive, às vezes, alguma ilusão do karma de uma forma inconsciente, e aí ele precisa fazer uma liberação, tá? Ele ativa o nosso chakra estrela da Terra, fortalece a importância de nós estarmos aterrados para viver uma forma, né, completa, uma experiência mais material. Quando a gente está com o chakra básico em desequilíbrio, e esse nosso chakra estrela da Terra em desequilíbrio, a gente tem dificuldade de manifestar os nossos desejos, de realizar as coisas que nós queremos, traz uma dificuldade aí na manifestação, tá? E na mandala equilíbrio, a mandala equilíbrio, ela ativa a nossa motivação para a gente ir em busca dos nossos sonhos, remove o que nos impede de ser feliz, eleva a nossa vibração, traz vitalidade, alegria e força, tá? Ativa a nossa segurança também. E aí, na mandala equilíbrio, sai o código 10, que é a desativação do medo e ativação da coragem. Nós já trabalhamos isso na mandala, em algumas das experiências, e é o que é, né? Por que ele vem aqui? Porque ainda pode estar havendo uma dominação de algum medo que nos impede de tomar alguma atitude, tá? É uma consciência que já existe, mas a coragem de agir, para agir, está em falta. Então, desativando esse medo e ativando a coragem, a gente consegue aí ter mais atitude frente à nossa vida, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos, vou parar aqui a gravação.